Tudo bem? Boa noite, pessoal. Só tô com um probleminha aqui no YouTube. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, que tô com um grande problema. Sejam bem-vindos, gente. Vou ver se eu consigo mudar aqui a transmissão do YouTube, porque eu não sei porque não tá... Eu não estou aparecendo aqui. Que estranho. Aguenta aí, gente. Só um minutinho, ó. Senão eu vou ter que encerrar aqui do YouTube e depois eu subo a live. Que estranho. Bom, eu vou encerrar aqui no YouTube, que não vai fazer sentido. Bom, depois eu vejo isso aqui. Então, a programação a gente só vai conseguir falar aqui no Instagram. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nessa live aqui, eu não sei se vocês me conhecem, muito prazer. Meu nome é Kátia De Martino, eu sou médica veterinária comportamentalista e eu ensino vocês, veterinários, a se tornarem referência na indicação psicofármacos, faturando mais por consulta, mesmo que você não tenha conhecimento na área comportamental, aliando a sua rotina clínica. Hoje a gente vai falar sobre um tema... É um pouco complicado, mas nem tanto, mas mesmo assim é um tema que a gente ainda vai falar sobre os impactos do ambiente, né? O que o ambiente impacta no comportamento dos nossos animais. E o que isso pode levar no futuro também, né? Para prole, por exemplo, de uma fêmea, de um macho, que ele vai herdar, né? Vai ter cria, enfim... O que pode acontecer futuramente com esses filhotes, né? Então, o tema da live de hoje é epigenética do estresse animais e o que o ambiente escreve nos genes. Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, né? Bom, quem já ouviu dizer que tudo que a gente vive deixa uma marca na gente? Não só nós humanos, mas assim, os mamíferos no geral, né? Hoje a ciência mostra que isso literalmente é verdade, gente. O ambiente, tudo aquilo que o animal vive, né? Tudo aquilo que o animal experimenta, ele vivencia, pode alterar o modo de como os genes dele se expressam, né? Isso acontece por mecanismos epigenéticos, é a famosa epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, a gente vai falar sobre ela hoje, né? Quão importante é a epigenética pra gente. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, como essas marcas acontecem, o que elas causam e o que você, como tutor ou como veterinário, pode fazer com essa informação. Na clínica veterinária, muitos pacientes apresentam comportamentos reativos, comportamentos de ansiedade, compulsões, resistências ao tratamento terapêutico, né? Mesmo quando a gente tem as intervenções aí medicamentosas e tal, já peguei alguns casos aí com um grande problema de resistência à medicação, mesmo que a gente tenha tido toda a mudança comportamental, e isso foi um baita desafio, né? E esse é o desafio quando a gente tenta tratar o sintoma sem olhar para o que está escrito nos bastidores. E aí a gente fala, nesse caso aqui, a gente vai falar sobre a epigenética, né? Esse tema aqui é uma oportunidade para trazer a neurociência de ponta para a clínica veterinária. Eu falo muito sobre comportamento, eu falo muito sobre psicofarmacologia, eu falo muito sobre neuroplasticidade, eu falo muito sobre as conexões que isso existe, né? Que isso tem na vida. E tudo tá interligado, gente. Hoje a gente fala de epigenética, mas futuramente a gente pode falar
aí com relação à neuromodulação desses animais, as expressões gênicas que a epigenética vai fazer, né, nesse caso. Então, assim, tudo está interligado. Então, saber sobre tudo é importante para a gente conseguir aí juntar as pecinhas, né? E que muitas vezes a gente tem um grande problema. A gente acha que, eu sempre falo aqui, pontinha do iceberg, né? Aquele comportamento está acontecendo, então eu vou punir aquele comportamento, diminuir a frequência daquele comportamento, mas o que está por trás? Por que ele desenvolveu isso? É sobre isso que a gente vai falar aqui, pensando na epigenética, tá? Então, assim, a oportunidade para informar os tutores sobre o impacto real do ambiente na saúde do animal, né? Então, tudo que aquele animal vivencia na vida, ele vai sofrer alterações gênicas na infância, na vida e até para sua prole. Olha que importante quanto é a epigenética, né? E aí, essa oportunidade também para ampliar a escuta clínica do veterinário, indo além da queixa e enxergando o histórico de vida como peça central. E posicionar o veterinário comportamentalista como referência em saúde integral, na saúde integrada, né? E abrir espaço para intervenções preventivas, como enriquecimento ambiental, como a previsibilidade para aqueles animais, como o bem-estar, como vínculo, né, com a família multiespécie. Bom, vamos lá começar. Então, que é epigenética, né? A epigenética, ele é o campo da biologia que estuda modificações químicas que regulam a expressão dos genes. Vamos lá, gente. A gente tem um DNA, né? Todo mundo tem o seu DNA. Todo mundo sabe que a gente herda o DNA metade do pai, metade da mãe, e a gente tem aquela fita de DNA. E dentro desse DNA tem os genes, né? E que muitas vezes esses genes, eles são ligados ou desligados dependendo muito do fator ambiental. Então, a gente pode pensar isso de uma forma tanto positiva quanto negativa, tá? Eu vou pensar aqui, eu vou colocar aqui num exemplo, pensando aqui na questão humana. Por exemplo, uma pessoa que tem uma genética que pode desenvolver, por exemplo, um câncer, um câncer em algum lugar do órgão. Se ela tem uma tendência genética muito grande. Porém, se ela mudar alguns hábitos, né? Por exemplo, o meu pai fuma muito, então teve câncer de pulmão, e isso é genético na minha família. Então, se eu mudar os meus hábitos, né, de exercício, de alimentação, não fumar, essas coisas, eu vou desligar aquele gene que tem uma alta probabilidade de eu desenvolver uma doença pelo meu hábito ambiental, né? Pelas minhas mudanças de padrões aí de que a minha família teve. Então eu vou desligar aquele gene, então a probabilidade de eu ter um câncer pelo fator ambiental é muito menor, certo? Então é mais ou menos isso que acontece. Então existem dentro da cadeia do DNA, existem todos os genes que são, isso tem para tudo que acontece na vida, na nossa expressão, né, no nosso fenótipo, e que isso pode ligar, melhorar ou piorar algum tipo de comportamento, né? Então, vamos falar aqui, epigenética são anotações que a experiência escreve por cima, né? Essas anotações são feitas por mecanismos como metilação de DNA, modificação de estomas e controle de microRNAs. Isso aí é geneticamente falando aqui, né? E elas podem silenciar, ativar ou ajustar a intensidade com que um gene expressa, né? Então essas marcas são altamente influenciadas pelo ambiente, como clima, como nutrição, como estresse, como socialização, como vínculo. Em resumo, a epigenética é o lugar onde o ambiente e a genética se encontram, certo? E eu esqueci de falar uma coisa aqui.
eu tô fazendo essa live com uma base de um artigo científico, agora de 2025, tá? Ele chama Respostas ao Estresse em Animais Domésticos devido a mudanças em fatores ambientais, uma perspectiva epigenética. Então, tudo baseado nesse artigo, tá bom? Bom, epigenética na domesticação e no estresse, né? O artigo que eu tô falando agora, né, trazendo ele como base, ele é publicado nesse ano e ele mostra como os animais domésticos se adaptam aos desafios do ambiente através da epigenética. Ele fala muito sobre animais de produção, né? Ele fala sobre gado, aves, tem algumas aves que eles acabam, pela mudança do clima, eles podem eles podem ficar bem com aquele clima ou sofrer um estresse, e às vezes esse estresse ele pode ser um estresse crônico ao longo do tempo, né? O estresse térmico, a separação social, a falta de previsibilidade, isso é importantíssimo pra gente, tá, gente? Muitas vezes o que acontece? A gente pega os nossos animais, e aí aquele ambiente é um ambiente que ele não tem controle nenhum, ele não é um ambiente previsível para ele sofre muito estresse. Então a previsibilidade para os nossos animais é muito importante para diminuir essa questão do estresse também, né? E aqui falta de previsibilidade ou até o manejo inadequado podem deixar marcas químicas duradouras no DNA funcional desse animal. Então, olha, previsibilidade aqui, separação social, né? A gente pensar aqui em ansiedade por separação dos nossos cães, dos nossos gatos, né? E o manejo inadequado, né? Muitas vezes o manejo, ele pode acabar sendo misto, né? É muito reforço positivo, daí de repente rola uma punição. Tudo isso também influencia, né, no futuro desse animal com esse estresse crônico ao longo do tempo, né? É como se o corpo dissesse, o ambiente está assim, então a gente vai se adaptar, né? Então tudo que acontece no ambiente, a tendência é que aqueles animais se adaptem àquele ambiente, né? É uma resiliência. Mas nem sempre essa adaptação é saudável, gente. Às vezes ela se torna um fardo para o animal, né? E quais são os impactos clínicos pensando dessa forma? E é aí onde a gente se conecta com a clínica, né? Animais que vivenciam estresse crônico permanente, eles podem apresentar alterações epigenéticas que dificultam a resposta ao tratamento, né? Então, assim, muitas vezes aquele animal, aquele seu paciente que não está tratando, ele pode sofrer de estresse crônico e automaticamente ele pode ter uma alteração epigenética em função desse estresse, né? Tanto comportamental quanto medicamentoso. Segundo esse artigo, os efeitos mais comuns dessas alterações são a redução da resiliência ao estresse, certo? Maior reatividade comportamental, compulsões, ansiedade, agressividade, alterações imunológicas e sensibilidade à dor aumentada. Então, vamos pensar naquele animal que a gente não está tendo tratamento efetivo, que está tendo uma recidiva e ele está tendo muitos problemas comportamentais. Muitas vezes é esse estresse crônico que leva a todos esses problemas comportamentais. E se a gente não muda a parte do ambiente, não muda a parte de manejo comportamental em cima daquele animal, a gente não vai mudar a questão da epigenética também, né? Então é importantíssimo a gente saber sobre isso, porque esse artigo, ele fala para a gente que alterações epigenéticas acabam afetando, né? Acabam causando esses efeitos de problemas comportamentais nos nossos animais. Puramente por estresse crônico, né? E por que isso importa? Porque às vezes na clínica o que a gente trata e não vê a resposta.
Mas o problema não está apenas nos sintomas e está na forma como o organismo aprendeu a funcionar. E parece que a resistência pode ser epigenética também, né? E aí, será que a epigenética ela pode passar de geração para geração? Uma das partes mais provocativas da epigenética é que a possibilidade de herança é muito grande, tá? Então é importantíssimo a gente entender que aqueles animais que sofreram estresse durante aquela fêmea que sofreu algum tipo de estresse, tá? Pode ser fome, pode ser medo, pode ser problema de temperatura, né? Ou um frio, ou um calor excessivo. Ela pode passar isso para os seus filhotes. Do mesmo jeito que os machos também podem passar isso para os seus filhotes através dos espermatozoides, tá? Então, a epigenética ela pode ser herdada. É importantíssimo porque, pensando aqui, se a gente pega uma fêmea, né, e a gente não dá todo o suporte, e eu digo suporte de nutrição, eu digo suporte térmico, eu digo suporte de bem-estar, e aí é o bem-estar focado em todos os lugares, né? E que a gente não deixa aquela fêmea sofrer, né, um estresse crônico para não passar isso para os filhotes. Da mesma forma que os machos também nessa época, certo? Então pensa aqui, vamos pensar que é muito comum hoje fêmeas que são abandonadas, elas têm cria no meio do caminho, no meio da vida, elas sofreram estresse, elas sofreram fome, elas sofreram frio, calor, muitas vezes foram presas ou foram maltratadas. E o que acontece isso com os filhotes? Hoje a gente vê casos muito complicados sobre medos absurdos que esses filhotes apresentam. E aí, claro, a gente sempre pensa no que eles viveram até a época do resgate, mas a gente deixa de lembrar que a mãe pode ter sofrido muito estresse aí em todos os sentidos, né? Pensando aqui, nutritivo, térmico, social, fobias imensas, enfim, que pode passar isso para o filhote. Então, aquele filhote, por mais que ele tenha nascido, por exemplo, dentro de uma casa, né? Ele pode ter pego bem novinho, ele pode ter desenvolvido assim todo o processo de socialização muito bem feito. Ele tem epigeneticamente aquele problema que a mãe teve naquela época da gestação. Só que pela mudança de manejo, pela alteração de manejo que a gente vai criar, né, um ambiente previsível, com bem-estar, com nutrição, com conforto térmico, enfim, né, com vínculo, ele pode se tornar um filhote com menos medo, menos estresse aí do que a mãe desenvolveu nessa fase, né? Então, por isso que é importantíssimo a gente, mesmo que não conheça o filhote, não conheça a mãe, não conheça, enfim, a gente precisa sempre trabalhar da melhor forma o manejo comportamental desses animais, né? Para que a gente, se ele tiver uma genética muito ruim, a gente pode moldar epigeneticamente esse determinado indivíduo, né? Então, assim, vamos pensar aqui, se a gente pega 2 filhotes da mesma ninhada, onde a mãe sofreu estresse, né? Sofreu estresse de qualquer tipo que a gente está conversando aqui. Um filhote, ele tem um tipo de vivência e o outro, sei lá, experiências ruins, experiências negativas, e o outro vai ter experiências boas. Os dois vão ser diferentes, porque o que o gene desse tá acontecendo, né, tá expressando, é exatamente o que aconteceu com a mãe. Já esse, epigeneticamente, ele está sendo moldado para não ter determinados problemas comportamentais de que ele pode ter sido herdado da mãe, né? Então, essa é a famosa epigenética, e esse é o grande ponto, pensando epigeneticamente, que a gente precisa mudar, né?
é o comportamento, é o manejo desses animais para eles não sofrerem estresse crônico constantemente, né? E aí, falando aqui, né, como reverter esses efeitos? E aí a gente precisa entender que vem a parte mais importante. O que a gente pode fazer? Kátia, eu tenho um animal, tenho um filhote aqui, que desde o começo ele apresenta muito medo, a mãe foi resgatada, enfim, a gente não sabe o histórico, mas provavelmente pode ter acontecido isso, né? A gente tem que entender que graças a Deus, a epigenética ela é plástica, então ela pode ser moldada, ela pode ser modificada. E aí que a gente precisa melhorar aí, promover marcas epigenéticas positivas, como enriquecimento ambiental, vínculo seguro com esses tutores, né? Previsibilidade no manejo. Então aquela casa que é disfuncional, aquele animal vai ficar estresse por um bom tempo, vai ter um estresse crônico muito grande. Então aquela casa que tem uma família estável, uma família funcional, não disfuncional, a probabilidade daquele animal se sentir bem e previsível naquele ambiente é muito maior e menos estresse ele vai acontecer, né? Nutrição adequada, especialmente na gestação e na primeira infância, pensando aqui na gestação para a mãe não ter um estresse aí relacionado à nutrição e, consequentemente, passar isso para os filhos. A primeira infância é importantíssimo, que eu sempre digo aqui, tudo que a gente planta, né, a gente semeia na fase de infância, a gente vai colher na fase adulta desse animal. Então, socialização bem feita, previsibilidade em todos os aspectos, o adestramento, a educação de forma totalmente positiva para que ele fique um animal que ele consiga ter um bem-estar instalado a ponto dele não ter problemas comportamentais no futuro. Esse cachorro, esse animal, esse cachorro, esse gato, enfim, se tornar um animal confiante, um animal que ele possa confiar no tutor, que ele possa confiar nas pessoas, que ele tenha possibilidade dele escolher quando ir, quando não ir para determinados lugares, ele ser respeitado, né, que muitas vezes acontece ter problemas aí de socialização, de agressividade por falta de respeito, porque o tutor acha que o cão ou o gato ele tem que ser, ele precisa acatar tudo que o tutor fala e não é bem por aí, né? Então, assim, os animais são seres sencientes e a gente precisa entender isso. A gente pode... respeito, tá, gente? É a questão do respeito para que esses animais, futuramente, eles criem vínculos melhores com todos. Não só com a família, não só com determinadas pessoas, mas com todo mundo, né? Então, são associações muito positivas na fase da infância, porque a gente vai levar isso para a fase adulta desse animal, né? E redução de estressores crônicos, como ruído, isolamento, dor, né? Que eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, pensando aqui em uma cidade grande como São Paulo, por exemplo. Eu tô perto da Avenida Paulista, aqui tem muito barulho, né? Tem barulho de obra, a cidade cresce o tempo inteiro, 24 horas por dia. Mas assim, quanto mais a gente ter isolamento acústico para um animal que ele já tem uma certa fobia, dar opções de fuga para aquele animal também, para ele se sentir confortável naquele ambiente, sabe? Tudo isso vai melhorar a questão das marcas epigenéticas e a gente vai ativar positivamente essa epigenética, tá? Então tudo isso tem potencial de modular positivamente a expressão dos genes. E sim, pode mudar o comportamento, a saúde, bem-estar de médio a longo prazo desses animais. Tá bom, gente? Então, a epigenética não é um conceito distante da realidade clínica e que os clínicos e todos os veterinários precisam saber sobre ela, né? E aí eu deixo uma reflexão.
Veterinário, então, que tipo de ambiente você tem oferecido para o seu paciente? Tutor, que tipo de ambiente você tem oferecido para o seu filhote, pelo seu cão adulto, pelo seu gato, pelo seu animal, de forma geral, né? Se é um ambiente acolhedor, se é um ambiente estressante, tudo isso vai influenciar no comportamento dele, né? É bem por aí. A minha proposta aqui é que a gente olhe para cada paciente, para cada animal, não como somente um corpo, somente um paciente, né? Mas como um sistema, que é um sistema vivo, moldado por experiências que deixam marcas reais. A gente tem as nossas marcas e com os nossos animais não é diferente também, tá bom? Se esse comentário fez sentido para você, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha. E eu vou deixar essa live salva aqui no YouTube também, porque deu um pau aqui e eu não consegui salvar, mas vai ficar no meu YouTube. Se vocês quiserem acessar meu canal, tá como doutora.katidemartino, da mesma forma aqui do Instagram. E para vocês veterinários que queiram entrar na área da psicofarmacologia, dominando a psicofarmacologia, mesmo que você não tenha conhecimento na área, aliando a sua rotina clínica, eu peço para você entrar aqui no link na bio, no Instagram, deixa o seu melhor e-mail para a próxima turma do FCPA, tá? O FCPA é um curso que eu fiz com muito carinho, tenho muitos resultados lá dentro e eu tenho certeza que você vai adorar trabalhar nessa área também. Um abraço a todos, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.